Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para fazer a segunda parte do nosso estudo do sistema endócrino. Vocês podem me acompanhar então no livro 14, na página 263. Na nossa primeira aula eu fiz uma introdução do sistema endócrino para vocês, onde eu falei das suas funções e da influência que ele tem no funcionamento dos demais sistemas e órgãos e também no controle geral do nosso corpo, na manutenção do equilíbrio, tá bom? Na aula passada, falamos sobre as principais glândulas e os hormônios produzidos e secretados por ela. Falamos sobre a glândula hipófise nas suas divisões adeno e neurohipófise. Falamos sobre a glândula tireoide com seus hormônios e até mesmo da glândula paratireoides com seu hormônio paratormônio. E por fim, na aula passada, vimos que os hormônios calcitonina e paratormônio são antagônicos, ou seja, estão envolvidos com a mesma atividade, mas realizam funções contrárias. Lembrando que o que esses hormônios regulam é a calcemia, a taxa de cálcio no sangue, sendo a calcitonina responsável por retirar cálcio do sangue e fixar os ossos, e o paratormônio, ao contrário, retirar dos ossos, sendo eles reservatórios de cálcio, e lançar na corrente sanguínea. Afinal, esse mineral, o cálcio, ele tem diversas funções além mesmo de contribuir para a estrutura de ossos e dentes, né? Ele também participa da contração muscular, da coagulação sanguínea e até mesmo da transmissão do impulso nervoso nas células aí do sistema nervoso. Hoje nós seguimos falando primeiramente das glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins, também chamadas de adrenais. Essas glândulas, elas têm duas regiões na sua anatomia. Tem uma região mais interna, chamada medula, e uma região mais superficial, chamada córtex. A medula das suprarrenais secreta dois hormônios, que é a adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios que estão envolvidos com estímulos gerados em situações de emergência do nosso corpo, em situações de alerta, ou então ao retorno da normalidade. Esses hormônios que estão envolvidos na regulação da temperatura, como por exemplo em ambientes onde a temperatura é mais baixa, um dia mais frio, isso é um estímulo para que o nosso corpo, através das glândulas suprarrenais, venha a secretar na corrente sanguínea o hormônio adrenalina, que será responsável por estimular mecanismos no nosso corpo a fim de controlar a nossa temperatura interna. Já a região chamada de córtex, que é mais superficial nessa glândula suprarrenal, produz os hormônios cortisol, que está envolvido com processos anti-inflamatórios, com processos analgésicos ao nosso corpo. O cortisol, que está envolvido com processos de cicatrização. E também tem o hormônio aldosterona, que está envolvido com a reabsorção do mineral sódio na formação da urina através dos rins, quando se filtra o sangue, certo? Função parecida com a do ADH, o hormônio antidiurético, responsável pela reabsorção de água, tá certo? Partindo para a nossa próxima glândula, o pâncreas. Pâncreas, que é uma glândula mista, se a gente for considerar aquela ideia de glândulas endócrinas e exócrinas, né? A porção exócrina do pâncreas é a produção do suco pancreático, que é liberado no duodeno do intestino delgado. Já a sua porção endócrina é a secreção dos hormônios insulina e glucagon. Esses hormônios, como a gente já aprendeu, eles seguem a mesma ideia, hormônios antagônicos. Estão envolvidos com a mesma atividade, só que com funções contrárias. E a atividade de envolvimento desses hormônios é o controle da glicemia, ou seja, da taxa de glicose no sangue. Tá? De forma que a insulina ela é responsável por abaixar a glicemia e o glucagon por aumentar. Esses dois hormônios eles são produzidos no pâncreas, nas ilhotas pancreáticas, respectivamente a insulina pela célula beta
e o glucagon pela célula alfa. Imagine a seguinte situação: quando nós ingerimos alguma fonte alimentar rica em carboidrato, como por exemplo um pão, o produto final da digestão desse alimento é a liberação de moléculas de glicose na corrente sanguínea. Tá? Nesse momento, qual desses hormônios tem que atuar? O que tem que atuar é a insulina, para que a taxa de glicose no sangue venha a se normalizar. Então a insulina avisa para o fígado: ó, receba a glicose aí que ela está chegando, hein? Então o fígado recebe, forma glicogênio e a glicemia no sangue abaixa. Depois de algumas horas sem se alimentar, quando estivermos passando por uma situação de jejum, a glicemia vai cada vez abaixando, porque as células do nosso corpo em geral vão consumindo a glicose. Aí é a hora de quem atuar? É a hora do glucagon atuar. Ele que estimula o fígado a liberar a glicose na corrente sanguínea, tá? Para que essa glicemia venha a voltar ao normal, uma vez que ela estava baixa. Então essa é a relação entre insulina e glucagon, hormônios produzidos pelo pâncreas. E quando a gente fala sobre eles, não tem como não citar essa doença metabólica chamada de diabetes, que existem principalmente 3 tipos. Tem diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 e diabetes insípidos. Tá? Essa terceira, insípidos, que está envolvido com a deficiência na produção do hormônio ADH, já não se assemelha tanto com o que os outros 2 primeiros tipos de diabetes estão envolvidos. Bom, as diabetes mellitus, elas estão envolvidas com o quê? A primeira, tipo 1, o indivíduo é insulino dependente. Significa que ele depende de doses diárias do hormônio insulina, uma vez que ele tem deficiência na produção desse hormônio. Essa deficiência é genética, ele já nasce com ela e nunca terá a produção de insulina normalizada. Assim, ele tem que injetar doses de insulina para que ele possa ter o controle da glicemia no seu corpo, certo? Então o indivíduo já nasce com essa doença metabólica. Já na diabetes mellitus tipo 2, o indivíduo é insulino resistente. Ele produz insulina normalmente, mas o fígado tem dificuldade na recepção, tá, da insulina. Assim, a regulação da glicemia também não ocorre de forma normal. Essa diabetes ela é desenvolvida ao longo da vida, associada a fatores como predisposição, tá, má alimentação, ou seja, uma alimentação não balanceada, a questão do sedentarismo, tá, e da falta de uma visita periódica ao médico, a fim de se ter uma saúde mais equilibrada, mais organizada. A soma desses fatores poderão ser responsáveis pelo desenvolvimento desse tipo de diabetes. Lembrando que a soma desses fatores também pode agravar o primeiro tipo de diabetes que nós citamos. Apesar de ter uma causa genética, pode ter os seus sintomas agravados por fatores como esses que eu falei agora há pouco. Uma alimentação não balanceada, a falta de prática de atividade física, ou seja, o sedentarismo, entre outros. Tudo bem? Bom, seguindo aí o estudo das glândulas, testículos, tá? Eles produzem o hormônio testosterona, responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, como os pelos nas regiões específicas, desenvolvimento do pênis, o desenvolvimento da voz em questão de se tornar mais grave, o desenvolvimento dos membros superiores em questão de aumento de massa muscular, bem, a proeminência aqui na região da laringe. Tudo isso é influência do aumento da concentração desse hormônio na corrente sanguínea durante a puberdade. E também tem influência na produção de espermatozoides. Já os ovários produzem os hormônios estrogênio e progesterona, que são responsáveis pela expressão de características sexuais secundárias femininas, como os pelos em regiões específicas, o desenvolvimento dos seios, o desenvolvimento do quadril. Tá certo? E esses hormônios, eles também são responsáveis pelo amadurecimento de ovócitos, pela liberação deles,
pela preparação do útero para uma possível gravidez, tá bom? Ou seja, esses hormônios estão envolvidos com o que nós chamamos de ciclo menstrual, tá? E que é alvo de estudo nosso assim que nós entrarmos no estudo da reprodução humana. Vamos falar do sistema genital, feminino, masculino e abordaremos também o ciclo menstrual. Além desses dois hormônios, ainda falaremos da influência de outros dois hormônios no ciclo menstrual, que são os hormônios FSH e LH. Tá? Então, pessoal, esse é o nosso estudo final do sistema endócrino, das glândulas e dos hormônios. As atividades estão postadas aí. E se vocês quiserem, podem se adiantar também em estudar o sistema reprodutor masculino e feminino, pois em sequência vamos estudar isso aí. Mas na próxima aula a gente vem a reforçar isso aí e tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de hoje, bons estudos para vocês, um abraço, tchau, tchau.